Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Lorival Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento da Palavra. O nosso vídeo de hoje gira em torno de uma pergunta que não quer calar. A pergunta é: quem mandou você parar? Foi Deus ou foi o medo? Esse assunto está baseado no livro do Êxodo, capítulo de número 14 e o verso 15. A Bíblia diz: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Prezados amigos que vão ver, que vão ouvir, que vão assistir este nosso vídeo. No texto do Êxodo, capítulo 14, versículo 15, há duas coisas, pelo menos, que fez o povo parar. Mas o primeiro que, conforme eu olhei para esse texto bíblico, foi o deserto. O segundo, o mar. Nesta vida, eu e você, não estamos livres ou escape de nenhum momento ou de algo surpreendente ou inesperado que nos faça parar. Às vezes, pode ser algo que você nem espera. O povo tinha acabado de sair da terra do Egito. Antes de continuar nesse assunto tão importante, eu quero, nesta noite, dizer a você, você cooperador, você diácono, você presbítero, evangelista, pastor, muitas destas pessoas que já exerceram esta função na igreja, função eclesiástica, hoje estão parados. E quando eu olho a questão do parar, às vezes eu posso entender que não foi uma coisa qualquer que fez você parar. Vejam bem, o povo de Deus na terra do Egito estavam acostumados a enfrentar uma batalha todo dia, pesada. Deus prepara alguém para ir tirá-los da terra do Egito. Só que Deus não avisa para eles as consequências do deserto. Então, eu quero parar com você nesses dois pontos que eu pensei em falar neste vídeo e dizer para você: o deserto é um momento que ele traz dor, é um momento que traz sofrimento, mas eu digo a você que tem um jeito de escapar do deserto. O segundo ponto é o mar. Então, nesses dias, o que tem feito você parar? É uma pergunta, hoje vai girar em torno de uma pergunta. O que tem feito você parar? Vou falar de maneira bem clara para você entender. Faça uma reflexão agora, você olhando para você, ou quem sabe você chegar diante do espelho e pensa assim: olha, eu, como crente em Cristo, estou parado. O que é que tem feito você parar? O mar ou o deserto? Qual dessas duas coisas tem feito você parar? Talvez você parou porque alguém olhou para você com um olhar indiferente. Talvez você parou porque alguém negou a paz para você, não te deu paz. Você parou. Mas a melhor coisa que tem é a paz que Deus nos dá. Então eu quero nesta noite fazer você entender e compreender que quem para não pode conformar em ficar parado. Eu sei o que é isso. Eu sei que não é fácil ir fazendo alguma coisa e de repente você para e não consegue sair do lugar que você está. O deserto não é castigo, é processo. Entenda junto comigo. O deserto não é castigo, é processo. Isso eu entendo o quê? Que você não está condenado, que você não está morto, que você não está sem oportunidade. O deserto não significa a ausência de Deus. Vou dizer para você agora assim, olha, levanta a sua cabeça. Hoje é um dia que você pode dizer assim: eu vou levantar, eu vou voltar. Por quê? Porque o deserto não significa a ausência de Deus. Foi o próprio Deus que conduziu Israel até ali. Você já pensou nisso? Aí você vai dizer assim para mim: olha, mas peraí, irmão, mas Deus tira o povo da terra do Egito para conduzir, levar ao deserto? Sim. Por quê? Porque o povo pediu para sair de lá. Então, agora uma coisa interessante, olha, é que a coluna de fogo e a nuvem estavam sempre presentes. Você já imaginou isso? Quando eu olho para a coluna de fogo de noite e uma nuvem que fazia o calor do sol
não castigar o povo de Deus no deserto, essa nuvem hoje pode ser a sua proteção. Essa nuvem hoje pode ser a nuvem da presença de Deus na sua vida, na sua família. Agora, outra coisa interessante. Quando nós olhamos para a palavra mar, se você observar bem, no livro do Apocalipse, a Bíblia fala que o mar significa multidão. E esta multidão pode ser seus amigos, seus parentes. Além de tudo isso, vem o cansaço físico e mental. Você aí, pastor que está parado, talvez, eu não sei se vou alcançar você, evangelista ou presbítero, pessoas que já cooperou, fizeram algo na igreja para Deus. Quero dizer para você que você está sendo convidado a não parar. Você tem coragem de recomeçar de novo? O segredo de uma grande vitória na vida de alguém que parou é o recomeço. Deus não perdeu você de vista. Aleluia. Estas palavras é para você, não é simplesmente para emocionar você. É para dizer que Deus está direcionando ao teu coração estas palavras. Qual é o intuito de nós optarmos para fazer esses vídeos nesses dias? É ajudar você em palavras, levantar do lugar que você está. Você conhece muito bem a parábola do filho pródigo. O filho pródigo deixou a casa do pai sem explicação. Foi como que ele saísse de Jerusalém e fosse para o deserto, ou saísse de uma mansão onde ele tinha um aconchego, o conselho do pai, o abraço do pai, e foi para um lugar comparado ao deserto. Mas lá os dias passaram e ele então entra numa situação complicada. Quando ele está naquela situação sem saída, ele diz: ah, quanto jornaleiro de meu pai, tem abundância de pão, eu aqui pereço de fome, vou levantar, vou sair desse deserto, eu estou aqui parado, prostrado, eu vou sair agora e vou levantar. Vou chegar lá em casa, vou dizer para o meu pai: eu pequei contra o Senhor. Não precisa me chamar de filho, pode tratar-me como um empregado. Meu amigo, meu irmão, quando você saiu da casa de Deus, você saiu como filho. Você parou como filho. Sabe o que é que o pai está dizendo agora, através da sua palavra? Você continua sendo filho. O pai não te criou para ser o seu patrão, para você ser empregado dele. O pai te criou, te chamou para você ser o servo, o filho amado dele. Então continue firme, não para, ou não continue parado. Tá? A Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, verso 39, fala sobre o cego Bartimeu, sobre o cego que estava à beira do caminho. Ele fazia aquilo todos os dias para ter algum auxílio, para manter-se vivo, mas estava num lugar parado, prostrado. O verso 39, 18, capítulo 18, verso 39, e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Aí eu pergunto para você, o que é que o cego estava fazendo? Alguém estava mandando ele calar a boca, estava mandando ele parar. É o que eu disse para você há pouco, a multidão, quem sabe seu amigo, outras pessoas, disse para você calar e você calou. Aí a Bíblia diz que quando a multidão disse para ele calar, a Bíblia diz que ao invés dele abaixar o volume, o tom de voz, ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém conseguiu calar o cego. Sabe por que ninguém conseguiu calar ele? Porque a necessidade era dele, não dos outros. Aquele clamor, aquele pedido que ele estava fazendo, era como que pedindo socorro. Agora, sabe o que eu acho interessante? Que ele pediu socorro não para a multidão. Ele estava junto de uma multidão, mas nenhum deles se dispôs a ajudar o cego. Nem uma esmolinha para ajudar ele. Quando ele começa a gritar para alguém que tem condições de ajudar o Filho de Deus, alguém se impõe contra. Talvez esse seja o teu problema aí do outro lado. E eu estou me dirigindo esta palavra a você que está querendo se levantar. A multidão está ao redor, mas não consegue fazer nada. Mas quando Jesus chega, ele faz. Quando Jesus chega, ele levanta. Quando Jesus falou assim: o que queres que eu te faça? Você nota bem que o cego não disse: eu quero milhões, eu quero muito dinheiro, eu quero ouro, eu quero prata. Não. Ele disse assim: Senhor, eu quero ver. Quando ele disse para Jesus: eu quero ver, Jesus falou assim: vê. Aleluia. Eu sinto alegria nesta hora e dizer a você: Jesus quer que você continue vendo, enxergando. Glória a Deus. Mas ainda há muitos outros pontos tão interessantes. Na minha maneira de pensar, quem ia passando não parou, mas queria que ele parasse. Aqueles que correram com você, aqueles que estavam junto com você,
Quando você parou porque as forças acabou, entrou numa situação, ou ficou doente, ou perdeu o emprego, ou precisava de uma mão amiga, um ombro amigo para te ajudar. Essas pessoas continuam correndo ou caminhando e você ficou sozinho. Amigo, grita hoje, clama por ele. Ele quer te ajudar, ele está disposto a te ajudar. O texto diz, os que iam passando. Eu entendo que eles não estavam interessados em parar para pelo menos conversar com aquele cego. Os que ia passando. A intenção é deixar para trás um pobre coitado. Eles estavam em movimento, a multidão se movimentando. Mas sabe o que acontecia? Eles não tinham sensibilidade. Pessoas que às vezes estavam do seu lado foram embora. Não tem sensibilidade, não tem amor. Não pararam para ajudar. Aí aqui eu fico pensando. Gente que segue a multidão, mas não enxerga a dor do outro. Muita gente seguindo a multidão, mas não enxerga ou não sente a dor do outro. Diferente de Jesus. Jesus sempre sentia a dor, compaixão de alguém. A grande verdade espiritual é: quem não sente sua dor sempre vai tentar silenciar o seu clamor. Sabe por que a multidão não quis parar? Porque eles não eram cegos, mas não enxergavam. Estava pior do que o cego. Você sabia que aquela multidão estava pior do que o cego? Estava. Por quê? Porque o cego só tinha uma deficiência na visão. Mas a multidão, além de não enxergar, eles também não ouviam. O cego pelo menos ouvia. Então a grande verdade espiritual é: quem não sente a sua dor, sempre vai tentar silenciar o seu clamor. Existe pessoa que não quer que você seja feliz, para acabar com todos os seus sonhos, por uma razão ou outra. Lamentavelmente, há muitos clamores que já foram silenciados. E por causa desses gritos a seu redor, te desanimando, você parou. Mas ainda dá tempo de levantar. Há pessoas que não têm mais uma oportunidade de se levantar, mas você tem. Você tem oportunidade de se levantar. Outra coisa interessante, quem pediu para o cego calar não foi Jesus, foi a multidão. Agora uma multidão querendo calar um cego. E Jesus só observando aquilo. Jesus não mandou Bartimeu parar. A repreensão veio de pessoas e não de Jesus. Você percebe que tem alguém querendo repreender você? Acabar com você? Nem toda repreensão tem origem divina. Observe isso, meu amigo. Agora, outro alerta que eu quero te deixar é que antes de obedecer uma ordem, descubra de onde ela vem. A pessoa que está mandando você calar, parar, prostrar, ela quer ver o seu bem? Será que ela quer ver o seu bem? A Bíblia diz no mesmo texto que nós estamos pensando aqui, ele clamava ainda mais. A pressão não fez parar. A pressão não fez parar. O impedimento virou combustível. Parece que aquela voz da multidão que queria que o cego parasse, parece que aqueles gritos: não incomode o mestre, vai atrapalhar a caminhada dele. Aquilo parece que motivou ele a gritar mais alto. Ele transformou a resistência em intensidade. Aquelas pessoas que ele queria que ele calasse, quando ele olha e vê aqueles resistindo, atrapalhando ele encontrar com Jesus, ele continua persistindo. Não conforme com a situação de ficar parado. Jesus te ama. Quem sabe o que quer, não se cala por causa de quem passa. Você sabe o que você quer. Você não tem vontade de chegar a algum lugar? O céu. Então continue caminhando, levanta. Ô irmão, você que parou, levanta outra vez. Continue caminhando. Se você calar por causa das pessoas, você vai continuar à beira do caminho. Mas você não vai continuar só à beira do caminho. O interessante do caminho não é a beira do caminho. É o final dele. Todo viajante, toda pessoa que sai a uma viagem, ele não fica parado na beira do caminho. Ele vai ao fim, porque ele tem um lugar para chegar. Você também tem. Mas se você clamar, Jesus vai parar por sua causa. Você prestou atenção nisso? Eu vou repetir de novo. Se você clamar, Jesus vai parar por sua causa. Amigo, Jesus não parou por causa da multidão. Ele parou por causa de uma pessoa. Há uma multidão por aí fazendo barulho, se movimentando, mas não está parando Jesus. Mas um clamor fiel, um clamor sincero, um arrependimento profundo, ele faz parar Jesus.
Eu quero encerrar neste momento, eu quero orar por você nesta hora. Querido Jesus, eu acabei de falar aqui com muitas pessoas. E eu quero, Senhor, que tu alcance estas vidas, assim como alcançou a mim e a minha família até hoje. Ó Deus, faça esse homem, esta mulher levantar e continuar debaixo das tuas mãos, fazer com que a multidão não pare, mas que ele prossiga. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Aproveitando ainda esse momento, eu quero dizer para você, deixa o seu like, compartilha, inscreva-se no nosso canal. Você vai ajudar-me a alcançar centenas de vidas. E se for possível, eu vou falar até o seu nome em algumas das nossas gravações. Muito obrigado. Deus abençoe.